Olá, bem-vindo de volta a mais uma Tradewalder Review. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o dólar que está perdendo a sua significância. Se vocês se lembrarem, aqueles que já estão me acompanhando no canal há mais de anos, lembrando que eu falei há muito tempo atrás que o objetivo desse todo esse movimento no mundo, as crises econômicas, essa fake demia que teve aí, tudo isso está levando para um único caminho, destruição do dólar. Eu havia dito isso, gente falou comigo que eu estava pirando na maionese, viajando aí loucamente, tá? Fumando aí uma vegetariana e no final das contas, olha aonde nós estamos indo. Quando você estuda geopolítica, quando você estuda dominância do mundo e etc., a gente acaba fechando alguns cenários e a gente acaba revelando os cenários mais evidentes. E aí eu revelei para vocês que o objetivo era acabar com o dólar e este então é o objetivo. Para você saber mais sobre isso, assista ao Jogo Inteligente Parte 1. Ok? A parte 2 também, se pode, se quiserem, pode assistir separadamente. Mas se você assistir a parte 1, você pega o fio da meada desde o início e aí você entra na parte 2 já com o modelo mental formado. Lembrando que tudo que eu mostro aqui são evidências que aparecem no mercado, são números que aparecem no mercado e tudo que é o meu achismo, na verdade, são cenários que eu traço, assim como eu faço no gráfico, eu traço cenários na geopolítica mundial, na dominância mundial, para mostrar para vocês que há um viés para a gente perceber. E, usando esse viés a nosso favor, a gente tenta se proteger, tenta buscar oportunidades, etc e tal, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional aqui de forma alguma, é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva e única e exclusivamente subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Lembrando também que os cursos de análise estratégica, tá, estão disponíveis para você. Nunca esteve tão no momento estudarmos sobre análise gráfica e vocês podem ver que a cada review que eu mostro para vocês aqui sempre tem um gráfico para ilustrar como que as curvas estão andando, que nos dá aquele sentimento, a percepção. Então tem aqui um cupom para você, TW15, 15% de desconto. Corre lá no site oficial do curso, te.tradewalder.pro e garanta a sua vaga, tá bom? Venha fazer parte do nosso time. Vamos começar aqui, vamos falar da desvalorização. Mais países buscam alternativas ao dólar. Aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico, tá? Que mostra para vocês a tentativa dos países, como o dólar, né? Conquistou a sua dominância e depois disso, o que alguns países já estão fazendo para tentar sair desta dominância, tá bom? Tá aqui o gráfico para vocês, olha só. Em 1920 foi então estabelecida aí que o dólar, cada notinha de dólar estaria atrelada ao ouro. Portanto, se você tem um dólar, você tem uma fração do ouro e esta então seria a sua garantia. Isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1924 aqui, teve então o Tratado de Bretton Woods Agreement, né? Onde colocava então o dólar como uma moeda de referência para o comércio internacional. Em 1971, um ano antes do meu nascimento aí, o presidente Nixon, ele viu que este acordo feito aqui não estaria dando muito certo, tá? Então ele pensou, cara, quer saber? Eu vou então desassociar o dólar do ouro. Já que o dólar tem moral, o dólar vale, a garantia do dólar é o próprio dólar, tá? Então isso foi o que aconteceu desde então. E aí nós temos em 1960 os japoneses e os europeus começaram então a associar as suas exportações
ao dólar. E isso começou a ser bom para eles, porque começou então a ter uma demanda, uma confiabilidade maior e o dólar começou então a ter uma demanda ainda mais forte. Quando foi em 1981, o dólar perdeu 2/3, tá, do seu poder de compra. Olha só, lá naquela época, em 81, teve uma crise lá, a inflação disparou, tal, hiperinflação, né? Tá aqui, ó, hiperinflação, o dólar disparou, a inflação, perdão, disparou e o dólar então perdeu a sua significância. Vale a pena lembrar que desde então eles estão, ó, imprimindo dólar como se não houvesse o amanhã. E por causa da inflação, né, uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma, e aí então o dólar desde então veio perdendo aí a sua significância. Eu não trouxe para vocês aqui, mas tem um gráfico, agora que eu lembrei, tem um gráfico que associa o dólar ao preço de um McDonald's, né? Mostrando quanto custava um sanduíche do McDonald's lá nos antigamente e quanto você tem que pagar para ter o mesmo sanduíche aqui hoje. Tá? Isso mostra então a desvalorização do dólar. Você teve que colocar cada vez mais moedas, né, centavos de dólar, para você conseguir comprar o mesmo hambúrguer daquela época até agora. Então, tem aí algumas referências do mercado financeiro, né, mostrando então como que o dólar teve a sua desvalorização. E aí a gente pula aqui então para entre 2007 e 2008, teve então aquela famosa crise do subprime, aonde o dólar teve ainda mais problemas de valorização dele. E como se não bastasse, vocês lembram aqui, nas várias análises que eu fiz ano passado, toda hora que a gente ia fazer uma avaliação, isso principalmente lá no O Jogo Inteligente, parte 1, eu mostro que teve a crise em 2008, aí teve quase uma crise em 2014, quase uma crise em 2015, se eu não me engano em 2016 também teve até um gráfico que puxava as setinhas mostrando isso, e aí conseguiram segurar para a crise estourar então em 2019. Então aqui fala essa situação aqui. Aí teve então a sanção em 2014 com relação à Rússia, né, que anexou a Crimeia a ela, aí então o dólar teve ainda mais relevância. Chegou em 2003, não precisamos falar muito sobre isso. Em 2003, uma coisa, vamos lá, uma coisa meio besta, mas vamos falar, né? Em 2003, a Argentina e Brasil pensando em fazer alguma coisa aí relevante a uma moeda local aqui, né? E na Europa também, nos Emirados Árabes, com a Índia, tá? Vamos fazer negocinho aí junto, aquela coisa toda. A Rússia com o Irã também a mesma coisa. Ei, vamos criar uma criptomoeda aí com base em ouro, lastreado em ouro, para que a gente possa fazer os nossos negocinhos aí. Então, assim, a gente já vê que em 2008 a coisa acontecia. E em 2022 aqui, dando um passo atrás, porque eu não segui a linha preta aqui, né? Em 2022, os bancos centrais aqui dos centrais do mundo afora começaram a comprar ouro como se não houvesse amanhã, se comparado aqui a 1967, tá? Teve uma corrida desenfreada para o ouro, principalmente por causa da guerra da Ucrânia e tudo mais. Aí eu falo com vocês, gente, olhando esse histórico rápido, breve aí, a gente para olhar, tá? Para olhar. Até então tá vindo tudo bem, de repente o dólar começou a se desmerecer. Primeiro que a gente sabe que a dívida interna americana é muito maior do que o PIB dela, ou seja, eu gasto muito mais do que eu recebo, né? Tudo que ele gera imposto, tudo que o país gera de receita não paga o que eles gastam. Então o que eles fazem? De novo, só gerando dinheiro, consequentemente só desvalorizando o dólar. Mas como no modelo financeiro mundial o dólar é o quente, então a coisa vai indo dessa forma. Mas como a gente sabe que
a ordem nova do mundo que está vindo aí, né? Eu vou ter que mudar esse palavreado de nova ordem mundial para nova ordem do mundo, tá? Para evitar problemas aqui na plataforma. É, o objetivo é acabar com o dólar. Lembrem-se, o objetivo é acabar com o dólar. Para quê? Para que eles possam introduzir uma solução nova, uma solução única, aonde eles vão controlar cada vez mais a população. Vocês querendo acreditar ou não, é isso. E aí eu volto naquela história, e aí eu convido vocês para assistir o paradoxo do Bitcoin, tá? O Bitcoin não foi Satoshi Nakamoto que criou, tá bom? Não foi porque ele ficou revoltadinho com a crise de 2008. Eles criaram essa moeda para criar um modelo, para testar o modelo, para fazer com que houvesse adesão ao modelo, para que eles pudessem depois fazer o quê? Introduzir o modelo oficial, que seria uma moeda única mundial. É para lá que nós estamos caminhando. Então tá todo mundo tentando, vai sair o CDBC aí, que é a moeda digital dos bancos centrais. Isso aí só para criar já um modelo, porque, pô, criar uma moeda única agora, vocês vão controlar tudo que eu faço? Não, vai ficar estranho isso aí, certo? Então cada país vai ser o seu, então você vai confiar no negócio. Estados Unidos vai ter o CDBC dela, CBDC, Banco Central, CBDC, né? Central Bank, Digital, CBDC. Cada um vai ter o seu, então você vai confiar, porque é a sua moeda digital do país. Então você vai confiar. Depois eles vão tirar tudo isso de cena, vai ter uma única mundial. Moeda mundial. Daí você vai estar aderido, você vai estar. Você vai ter aderido, vai ter aceito e vai estar sendo controlado. Só que aí o controle vai começar a ficar pior. Lembra aqueles filmes que a gente assistia, aonde queriam dizer que o cara era criminoso, porque tinham que achar o mocinho era criminoso, e aí o que eles faziam? Sujavam a ficha dele lá na polícia, e aí travavam a conta do banco do cara, e aí ele fugia, e aí a polícia estava lá, olhava na tela, puta, aquele cara está sendo procurado, e ia atrás do cara, né? É mais ou menos isso que vai acontecer. Se você não aderir às regras do jogo deles, você vai ter tudo bloqueado. Então, assim, o pior é o seguinte, o ser humano não está percebendo isso. Essa é a pior coisa, tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso modelo. E para a gente fechar esse gráfico aqui, olha o volume de negócio que está sendo feito entre a China e a Rússia usando o Yuan. Olha só como é que em meados aqui, ó, no primeiro semestre de 2022, como é que a coisa começou a crescer desesperadamente e hoje está batendo recordes aí, ou seja, principalmente por causa da guerra, né? Então temos aí esses problemas. Daí quando a gente olha aqui, vocês vão lembrar que eu falei da inflação, essa aqui é ainda uma pegada de 2022, não está em 2023, porque esses números estão ainda piores, principalmente aqui na região da Europa, tá? Mas se nós formos olhar aqui o Brasil com relação a vários países na Europa, por exemplo, aqui ó, a França, aqui ó, a Alemanha, a Inglaterra, olha só a Inglaterra que tem uma moeda boa, olha o que está acontecendo com ela, Portugal, olha só, até os Estados Unidos, quem diria que nós estaríamos, ó, Canadá, quem diria que nós estaríamos numa situação tão favorável desta forma? Olha aqui com relação à Rússia, quem diria que nós estaríamos melhor do que a Bélgica, do que igual a Noruega, ou até melhor, né, a Suécia, olha só. Então, assim, nós estamos com o sonho europeu de inflação aqui, ó, a Áustria aqui, olha só. Estamos muito bem. Bélgica, olha lá, 10%. Olha só, nós estamos muito bem, pessoal. Então, assim, graças ao nosso ministro da Economia anterior, Paulo Guedes, que soube conduzir todo o processo junto com o Banco Central, conduzir todo o processo para que nós estivéssemos numa situação mais favorável. Só que agora a coisa está descendo a ladeira, ó, está descendo a ladeira. Então, vixe Maria para nós estamos ferrado, tá bom? Então, muita calma nessa hora. E seguindo adiante aqui, aí eu trago para vocês aqui as 10 moedas mais fortes do mundo. Qual é a número 1? Qual é a número 1 e qual é a número 10? Qual é a número 1?
Qual é a número 10? A número 1 não é os Estados Unidos, não é o dólar. Nós vamos ver isso aqui, tá bom? Vamos seguir adiante aqui, ó. Aqui, ó. O dólar não é mais, tá, a moeda mais forte das 180 moedas fiduciárias tradicionais que a gente conhece por aí, tá bom? Então veja só a situação em que está. Como a moeda estrangeira é precificada. A gente tem que lembrar o seguinte, eu vou mostrar isso no gráfico na sequência para vocês. Toda moeda estrangeira é baseada numa referência. Qual é a referência do mundo? Dólar. Então você vai ver assim, o real com relação ao dólar, o peso com relação ao dólar, né? A libra com relação ao dólar, o euro com relação ao dólar, o yuan com relação ao dólar, a rúpia com relação ao dólar, tá? E assim sucessivamente. Todos sempre voltam para o dólar. Você tem que ter uma referência. A indexação, portanto, é a moeda americana. Mas quando a gente para olhar as moedas mais valorizadas, a gente vem para as 10. Qual é a primeira? A moeda do Kuwait. Ela vale 3,26 dólares, tá? 3 vezes mais do que o dólar. Olha só, é a primeira moeda. Qual é a segunda moeda? É a moeda do Bahrein. Ela vale 2,65 vezes o dólar. Ou seja, ela é mais do que o dobro, 1,5 vezes mais forte do que o dólar. Qual é a terceira moeda? A moeda de Omã. Ela vale 1,6 vezes o valor do dólar. Não chegamos no dólar ainda não. Vamos continuar aqui, ó. Jordânia. Jordânia tem uma moeda mais forte que o dólar, 1,41. E aí você se fala, meu, já estamos com 4 moedas na frente do dólar, e aí como é que o dólar consegue ainda ser uma moeda hegemônica, né? E aí a gente vai para a quinta moeda, que é a libra esterlina. A gente sabe, foi por isso que a Grã-Bretanha não quis entrar na zona do euro. Não falou, você tá louco, brode? Eu tiro a minha moeda que é forte para entrar no euro, eu estou entrando no mesmo saco de todo mundo, estou fora. E certamente... Bom, para começar, que a gente sabe que a União Europeia não foi, não, vamos fazer um negócio bacana para a gente aqui, vamos nos proteger, todo mundo aqui dentro da cestinha, parará, porô, bulufas, isso é papo para boi dormir. Fizeram isso para testar um modelo de moeda única, para ver como isso ia funcionar. Ali foi o berço de tudo, tá? Ali foi o berço de tudo. Tanto é que aqui no sul, né, a gente fez aqui a nossa junção aqui, e o que a gente fez? A gente tinha as relações aí com a flexibilização de taxas, aquela coisa toda, mas cada um se manteve aqui no Mercosul a sua própria moeda. A gente não criou uma moeda única aqui. Lá na Europa eles fizeram isso. Tá? E aí quem era que dominava? Quem era que dominava? A Alemanha. A Alemanha era a única que se dava realmente bem na zona do euro. E olha como é que ela está hoje. Se ela está do jeito que ela está, imagina o resto, né? Então, assim, ela foi a única. Aí a gente vê a situação da Itália, principalmente da Grécia. E aí você acha que a Inglaterra ia entrar nesse barco? Ele falou, meu amigo, eu até participo das regras do jogo, mas a minha moeda é minha. Ou eu tô fora. Vocês é que sabem, para mim não faz diferença. E a gente sabe hoje que o negócio não deu certo, porque a maioria dos países se ferraram lá. Foi bacana porque tornou-se o continente do oeste europeu, tornou o continente um país, né? Você passa ali nas fronteiras, está tudo certo, está tudo resolvido entre eles ali, né? Então as coisas ficaram fáceis entre eles ali. Agora, com relação à parte econômica, só alguns saíram ganhando, o resto saíram perdendo. Daí a Grã-Bretanha falou, tô fora. E aí a gente vai para Ilhas Caimã, 1,2 vezes o dólar. Sexto lugar, o dólar está fora do jogo. Aí a gente vai para Gibraltar, 1,2 também. Mais valorizado que o dólar. O dólar continua ruim. Ao franco suíço, 1,07. O dólar tá mal, hein? Aí vamos para o euro. O euro vale 1,07 também. Cadê o dólar? 10ª posição. O dólar é a 10ª moeda mais forte do mundo. Ou seja, como que você 10 é o cara, né? Mas por que isso? Graças ao modelo econômico americano. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei lá. E a gente sabe, americano é o sonho americano. Qual é o sonho americano? Eu compro as melhores coisas, eu compro barato, é legal, bacana, é bacana, legal, mas
E parcelo tudo no cartão, porque lá se você é um bom pagador, os seus juros é pequeno. Então, vale a pena você financiar. É interessante, você pode curtir tudo de boa. Só que se eles mantiverem a economia estável, a economia bacana, a economia controlada, o que a gente sabe que não está acontecendo e, para falar a verdade, nunca aconteceu. Porque esses picos que tinham de crise, né, entre 5 e 10 anos, sempre tem uma crise financeira. Todas elas foram construídas. Para quê? Para enriquecer os mais poderosos e ferrar o resto. Então, eu falo e repito aqui. Todas essas crises morreram bancos, e se você, bancos pequenos. E se vocês assistirem ao meu review anterior, que é o episódio 7, vocês vão ver ali eu mostrando como dezenas de bancos quebraram. Dezenas de bancos quebraram desde 2001 e nunca ninguém se falou nisso. Só fala naqueles que aparecem mais. Os que aparecem menos, ninguém fala nada. Eu mostrei, ainda mostrei um padrão que existe entre o que aconteceu pré-crise 2008 e o que está acontecendo agora na possível crise 2023. A gente não sabe se é 23 ou 24, mas a possível crise. Lembra? Ano passado eu falei que eu não dava 3 anos, o negócio já está sacramentado. Tá? Já passou-se um ano, então ainda tem mais 2 anos. Pode ser esse ano ou ano que vem. Então, assim, ó, vocês vão ver que nós estamos numa situação exata. E do jeito que está a situação, não vai ter ano que vem, não. Pelo que eu mostro lá na review episódio 7, tá? Então assistam lá para vocês verem. Tem uma nuance lá muito que eu olhei e falei assim, cara, é coincidência demais para não ser para não ser um sinal para nós aqui. Então, bacana que com essas reviews eu tenho feito pesquisa e essas pesquisas têm trazido para nós informações que a gente não teria achado se não tivesse procurado. A informação está lá, só que eles não divulgam. Eles escondem a informação. E aí quando você vai ver, você fala, pô, tá errado. Então se eu que sou ignorantão, olho pro negócio e falo, cara, obviamente tem alguma coisa errada, você acha que quem é especialista, quem deveria estar olhando isso para não deixar as coisas acontecerem, você acha que eles não teriam tomado uma ação? Teriam tomado. Por que não tomaram? Porque o objetivo é justamente o caminho que nós estamos seguindo, tá bom? Vamos seguir adiante aqui, aí eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só como é que todas as moedas aqui, ó, estão atreladas ao dólar aqui, ó, todas elas, tá? Olha lá, ó. A gente tem aqui o rúpio da Índia ao dólar, a gente tem a libra da esterlina aqui ao dólar, o euro, a gente tem o Brasil, a gente tem aqui o yuan, a gente tem a moeda rublo da Rússia e eu coloquei aqui também, ó, o ouro, o petróleo, a prata e o Bitcoin, tá? Então aí aqui, ó, do lado no canto mais esquerdo inferior, eu coloquei o nosso gráfico partindo do ponto zero em janeiro de 2019, tá aqui, ó. Ponto zero, todo mundo sai do ponto zero, 0 a 0 para todo mundo. Vai dar a largada aqui em janeiro de 2019, pré-crise, certo? A crise aconteceu um mês depois aqui. Quem investiu aqui comprou dólar brasileiro e deixou o dólar parado lá, o dólar ainda está valorizado aqui, tá? Teve momentos bons que o rublo russo ganhou por causa da situação da Europa. Agora a gente está vendo que ele já está perdendo aqui porque o bicho realmente está pegando. E a gente está vendo que o dólar está caindo, americano está caindo cada vez mais. Aí eu vou fazer um negócio aqui, ó. Agora eu vou soltar o ouro. Olha aqui, ó. Quem investiu no ouro lá atrás, em 2019, é que está ganhando mais hoje. Teve os seus desencontros aqui? Teve. Mas se você olhar, o ouro descolou de todo mundo mais ou menos em junho de 2000 e... Aqui, ó. Ele se descolou aqui mais ou menos em junho de 2019. A partir daí, ele só perdeu para o dólar Brasil, tá? Ficou melhor do que todos. E hoje ele é o cara que está dominando as paradas do sucesso aqui. Daí agora a gente solta a prata. Se vocês lembrarem, tá? Se vocês lembrarem, numa das minhas análises matinais, eu havia dito que
eu havia visto, né, que os especialistas estavam dizendo, os grandes players estão começando a se posicionar no ouro e na prata para se protegerem, tá bom? Por falar em ouro, estarei fazendo uma review somente de ouro, trazendo um passado recente e mostrando hoje como é que está o movimento do ouro no mundo. Vocês vão ver que está absurdamente, o ouro virou assim a vedete para todo mundo. Todo mundo quer ouro, tá bom? Vou trazer essa review para vocês aqui. Mas voltando aqui, a gente vê que hoje o ouro se destaca, aí a gente solta a prata. Olha lá, a prata é o segundo que se destaca, olha aqui, ó. Então nós temos o ouro, que é a número 1, e a prata, número 2. Quem investiu nesses dois aí se deu bem. Aí a gente tem o petróleo. Olha lá, o petróleo também é o terceiro com um tecozinho de nada aparecendo aqui no cenário logo acima do dólar Brasil. Olha lá, um tecozinho de nada. Mas é aquela coisa, e aí? Vale a pena amarrar seu burrinho aí no petróleo? Não sei, pode ser que na hora que a coisa vá, não sei se vai ter uma disparada do petróleo por causa da guerra ou não, então vamos ver. E aí, por fim, eu solto quem? O Bitcoin. Olha isso daqui. O Bitcoin descolou de todo mundo mais ou menos em março para abril. Em março aí, ó, no final de março para início de abril, ele já havia se descolado de todo mundo. Foi quando ele bateu em 2022 a sua cifra lá de quase 1.800% de alta a partir de janeiro de 2019. Aí nesta época tiveram dois momentos, né? Foi nessa época. Opa, deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho. Foi nessa época aqui que eu falei na minha matinal, gente, mete o stop no dólar para você garantir o seu. Aí neguinho não fez, caiu, o dólar subiu de novo. Eu falei, mete um stop porque esse negócio está absurdamente alto. Não faz sentido. É só você olhar as moedas que têm significância no mundo e ver que elas não estavam em uma Brastemp. Por que o Bitcoin estaria? Tá? É a última especulação, né, que teve, né, o último suspiro do morto. E aí depois disso, só ladeira abaixo. Agora o dólar está tomando aí uma retomada de alta. A pergunta é, até onde vai isso? Até onde que realmente isso aqui vale a pena? Aí eu pergunto para você, olha aqui, ó, se subiu e você meteu stop, você saiu fora. Começou tecnicamente a subir, você pulou para dentro, depois você saiu fora. E assim sucessivamente. Então, gente, muita calma nessa hora aí, porque não há garantia de que o Bitcoin estará dominando as paradas do sucesso numa potencial guerra aí, né? Lembrando que a gente já está numa pseudo terceira guerra mundial, né? Digamos assim, uma terceira guerra mundial oficiosa, né? Não é oficial, é oficiosa. Lembrando que esse negócio de terceira guerra mundial, segunda guerra, tem a ver com a quantidade de países, se eu não me engano, são 12 países. Se tiver 12 países, já é considerado uma guerra mundial. Tá? 12 países, tá? Então, assim, se o Brasil entrar lá, o Paraguai e a Bolívia, pronto, já deu a terceira guerra mundial, tá? Então, assim, é questionável isso aí. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Teoricamente, a terceira guerra mundial já está acontecendo, só que a gente ainda não sente isso. Lembra que a mídia dominante, a velha mídia podre porcaria, essas não te contam nada do que acontece no mundo, simplesmente porque elas são compradas. Tá? Elas são compradas. Sem esse dinheiro da compra, elas não... Vale a pena lembrar o seguinte, elas não são compradas, ó, eu vou te dar 10 reais, mas você fala o contrário, tá bom? Não é. Os caras foram lá e compraram as ações, passaram a ter o controle, falaram, agora você vai fazer o que eu quero. Tá? É assim que funciona. Então, gente, não se engane, é aquilo que eu falo. Corra atrás das informações. E para fechar, vamos continuar rapidamente aqui, ó. Aqui, ó. A Rússia e a China, então, dizem: bora, brother, fazer junto aí negócio usando yuan? Vambora, vamos começar a usar yuan. Então, a Rússia e a China já tinham começado com essa brincadeira aí. Depois a China virou lá para a galera do Golfo e falou assim: meu, vamos fazer negócio junto? Vamos trocar moeda? Vamos arrumar uma moeda aí que a gente consiga fazer. Para mim pode ser o One, tô de boa, tá? Porque vocês estão vendo que eu tô forte aí na parada do sucesso,
demanda do mercado, eu estou produzindo as coisas para o mercado mundial, tal. Então bora fazer. Os caras, pô, legal, gostei da ideia, tá? E aí, ó, a China então começa a comprar o óleo com quem? Justamente com a Arábia Saudita usando yuan, beleza? E aí agora, recentemente a gente vê que a Tanzânia, tá tudo bem, quem que é a Tanzânia, né? Mas vamos lá. Aos poucos a gente está vendo a Tanzânia com a Índia já estão definindo aí um modelo próprio delas aí, já estão começando a tirar o dólar fora, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, para fechar a conta, eu trago esse gráfico para vocês. Aqui é o gráfico só lá da Europa, tá? Da Europa e da Ásia. Aqui nós estamos falando só dos bens aqui, ó, que é dos minérios que são ouro, é energia, né? Ouro, gás, água, energia produzida por água e carvão. Então a gente vê aqui quem é que domina aqui para baixo, né? Quem é que domina esses tipos de energia por aí, tá? A gente está vendo quem é que domina. E aí, lembrando que a Europa consome desses caras aqui. Então vocês vejam a confusão aqui. A gente já está com uma confusão aqui com a Rússia e com a China. Portanto, 2/3 da produção de gás da Euroásia, né? Da Euroásia já está comprometida porque a Rússia, com relação à Europa, né? Porque a Rússia produz 2/3 dessa bagatela toda aí. Se a gente for olhar carvão, a China, mais alguns países aliados aí, produzem praticamente aí, vamos colocar aí 4/5, 5/6 da produção de carvão lá na Euroásia. Então vejam só, quando essa guerra começar a intensificar, esses países vão ter que começar a se posicionar. Então, assim, para eles começarem a negociar entre si não custa nada. Então já estão começando a definir. Agora, se vocês pararem para pensar, havendo a negociação, mudança de moeda entre esses caras todos aí, no final das contas é o seguinte, vai ser um balaio de gato, vai ser um boné velho. É todo mundo negociando com tudo, a Rússia não, só comigo é só com rublo aqui, com rublo, então você tem que pagar o rublo, a China não, o negócio comigo é só com yuan, enfim, vai virar um boné velho. E aí a coisa vai ficar meio sem eira nem beira. E aí começa então e para as coisas ficarem mais fáceis, né? Vamos começar a ter lá o seguinte: eu tenho a minha moeda digital lastreado em ouro e eu vou fazer para vocês uma review sobre o ouro. Então, a minha moeda está lastreada em ouro, portanto, pode confiar que ela vale. E aí vamos começar essa transação. E aí todos os outros países vão falar assim, beleza, então eu vou também começar a digitalizar a minha moeda. Então, o que já está em andamento vai tomar uma impulsão enorme. E aí você fala, puta Marcelo, que legal, então agora vai ser tudo criptomoeda? Veja bem, veja bem. Uma coisa é criptomoeda que nós conhecemos hoje, outra coisa é moeda digital dos bancos centrais. E eu vou fazer uma segunda review agora sobre moedas digitais, mostrando para vocês que estão aí. Não, veja bem, vamos regulamentar, já estou dando um spoiler aqui, tá? Vamos regulamentar as criptomoedas. Aí quando você vê lá no final da linha, o objetivo não é a criptomoeda. O objetivo são as moedas digitais que estão vindo aí. Tá? Por isso que eu falo com vocês, muita calma nessa hora. Vou fazer essa review para vocês ainda essa semana, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí. Pega o link, manda pra galera, chama todo mundo aqui para mim, pro meu YouTube. Me ajuda aí a aumentar a nossa comunidade. Estou tentando ver se eu consigo bater até o meio do ano 3.000 seguidores. Não custa nada para você. Eu estou com quase 40% de quem assiste simplesmente não assiste, não assina, não me segue, não é o meu apoiador do canal, não é o seguidor. Aí eu pergunto, por que você faz isso? Eu trago material bom, eu começo a colocar os pingos nos is para vocês aqui e você não me segue? Eu não entendo. Dá esse ânimo aí pro papai, vai lá, dá aquele siga-me, tá? Liga lá a setinha que eu tô cada vez mais trazendo reviews interessantes para nós, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Fique com Deus, até a próxima review.